Salve, salve galera do Missão Aprovação, professor Bruno Calhau na área para fazer essa correção do simulado de vocês, tentando avaliar da melhor maneira possível e ver de fato aquilo que pode ser uma pegadinha que fez você cair e aquilo que faz de fato um grande sentido, beleza? Sem mais delongas, do jeito que eu sei que cada um de vocês gosta aqui, vamos correr para o abraço, vamos para a primeira questão. Considere as afirmações abaixo sobre a relação do Estado Novo com os direitos trabalhistas. Beleza, vamos lá. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, foi aprovada com os objetivos de incorporar reivindicações do movimento operário e também de exercer através do Estado, lembrando que Vargas, ele dentro principalmente do Estado Novo, ele é um homem com característica fascista. E todo fascista é totalitário. O que seria um homem totalitário? Um homem que enxerga no Estado uma forma de sanar os seus problemas. Ou seja, o Estado resolve tudo. Como já diz o próprio pensamento de Benito Mussolini, tudo dentro do Estado, tudo para o Estado e nada fora do Estado. Isso é um pensamento fascista, ou seja, privatização não entra na conta de uma pessoa que tem uma orientação fascista. Então, através do Estado, o controle das atividades da classe trabalhadora. A número 1, zero erros, verdadeiríssima. A segunda, a CLT apresenta nitidamente uma inspiração marxista, demonstrando as relações existentes entre o trabalhismo e o comunismo. Seria entre o trabalhismo e o fascismo, e não entre o comunismo. A CLT, inspiração marxista. Aqui também não seria inspiração marxista, seria uma inspiração fascista. Então, falsa a segunda. A aprovação da CLT contribuiu para pacificar totalmente. Essa palavra aqui, gente, é totalmente excludente, tá? Ampliou demais ou restringiu demais, fique atento, porque isso pode fazer você perder uma questão na hora da prova. Então, sem medo de ser feliz, gabarito alfa. Questão muito bem feita, muito bem bolada para a gente bater um papo. Vamos lá, 20ª questão. Considere as afirmações abaixo com relação à política da República Oligárquica no Brasil. Pensou em República Oligárquica? Lembre que a gente está falando de um período que vai de 1894 a 1930. Óbvio que você deve estar se perguntando, mas prof, e de 1889 a 1930? Isso nós chamamos de República Velha. E se por um acaso eu quiser chamar a sua atenção para a República da Espada, aí República da Espada é de 1889 até 1894. São 3 definições para um momento histórico do início da República Brasileira. Mas muita atenção, quando a gente pensa em República Oligárquica, a gente pensa já na política do café com leite, que é a divisão, né, entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, onde eles revezam o cargo de chefe do Executivo Nacional ou de presidente da República. Beleza. Dito isso, a gente vai agora analisar uma por uma. A existência de partidos republicanos estaduais possibilitou que as oligarquias consolidassem o poder em seus domínios regionais. Verdadeiríssimo. A isso chamamos de coronelismo ou política dos coronéis. Então, verdade, o que já dá pra gente fazer assim, ó. Tchau e tchau. Vamos para a segunda. Um pequeno partido chamado Partido Republicano Feminino, fundado na década de 1910, apresentava entre seus objetivos a defesa do sufrágio feminino e a luta pelos direitos das mulheres. Isso aqui também é verdadeiro, galera, e vale chamar sua atenção. Eles, por serem muito pequenos, não participavam do revezamento do quadro do Executivo Nacional, mas perceba que já lutava pelo sufrágio feminino. Esse sufrágio feminino vai sair em 1934, ou seja, teremos o voto
feminino, só que esse voto feminino ele vai ser facultativo, beleza? Enquanto que em 1946 a gente vai ter o voto feminino de novo, só que dessa vez o voto feminino passará a ser obrigatório. Parece besteira? Parece, mas na hora da prova faz uma diferença absurda entre você acertar e você errar. Se o em 2 está correto, a gente já arrisca a letra A. Vamos agora ver se é 1, 2 e 3 ou se é apenas 1 e 2. O coronelismo, que a gente citou aqui em cima, caracterizado pela força política dos líderes locais sobre a população, foi um dos sustentáculos mais importantes do sistema político da República. Verdadeiraço essa questão aqui. Então, gabarito 1, 2 e 3. Maravilha. Vamos lá, vamos para a terceira questão aqui com vocês. Questão de número 21, indo agora em direção à ditadura militar. Tudo no governo Geisel girou desde o princípio em torno da distensão, pensamento central do presidente e do seu assessor político, transformado em chefe da Casa Civil, o general Goberido Couto e Silva. Sobreviventes, ambos do governo Castelo Branco, retornaram em política interna a orientação geral dos primeiros tempos, o nome oficial de extensão, e não abertura ou redemocratização, denunciava o real significado da ideia. Não se cogitava, logo, o poder aos civis, como com os objetivos de 1954 tivessem sido alcançados. A diplomacia na construção do Brasil, de 1750 a 2016. Belezinha, vamos agora trocar uma ideia. A distensão mencionada no texto buscava restabelecer a lógica política e os projetos iniciais do regime militar. Isso aqui já merece um ponto. Beleza, merece um ponto. Geralmente, quando é letra A, inclusive, eu vou lhe dar essa sugestão. Bote um ponto e desça, porque pode ser que exista outra possibilidade mais forte. Demonstrava a unidade das Forças Armadas na defesa dos ideais democráticos. Primeiro, gente, que isso aqui é um crime. A gente não tem uma unidade nas Forças Armadas. Tanto é que, se a gente pensar, Médici, ele vai ter um pensamento completamente diferente do pensamento de Geisel. Porque se eu boto lá, vou dar um exemplo só para vocês entenderem, 1964 até 67, a gente vai ter o governo de Castelo Branco. Pronto. Castelo Branco, ele é considerado um homem de linha moderada, ele é um sorbonista. Quando chega Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva, e chega também o Garrastazu Médici, a gente vai ter homens que são considerados os homens dos anos de chumbo, também conhecido como linhas dura. Pronto. E depois a gente vai tanto para Geisel quanto para João Batista Figueiredo e ambos voltam a ser moderados. Então não existe essa tal unidade. Letra C. Coincidia com a redemocratização em curso nos demais países da América Latina. Cada ditadura e cada regime militar teve suas próprias características. Por mais que se diga que existia um plano Condor, onde eles eram semelhantes, tem muitas diferenças. Por exemplo, no Chile a gente vai ter fechamento de universidades, no Brasil a gente vai ter construção de universidades. Então, não é a mesma coisa. Contava com pleno apoio do conjunto do Congresso Nacional e dos principais sindicatos do país. Primeiro que a gente não vai ter pleno apoio de Congresso Nacional, uma vez que até 1978 esse Congresso Nacional nem sequer existia, porque ele estava fechado. O AI-5 fechou o Congresso Brasileiro de 1968 até 78. E outra coisa, os principais sindicatos são contrários a qualquer medida dentro do regime militar. Previa a convocação de uma Assembleia Constituinte
e a legalização do Partido Comunista. De jeito nenhum o Partido Comunista permaneceria na ilegalidade ao longo do regime militar. Então, gabarito alfa. Saindo de CLT, saindo de ditadura, saindo de república oligárquica, saindo aqui de boa parte do período republicano brasileiro, a gente dá um passo agora para trás, volta um pouco e a gente vai falar sobre as invasões holandesas, que também são belíssimas. Vamos lá. As invasões holandesas no Brasil, colônia, ocorreram no século XVII. Lembrando que o século XVII, para a galera que ainda se perde, ele termina sempre em 17, tá, gente? Então é 1601 e vai até 17. E aí você acrescenta 2 zeros. Então vai até 1700. Pronto, um abraço. Em 1630, os holandeses conquistaram a capitania de Pernambuco, grande produtora mundial de açúcar. Lembrando que a gente não era produtor mundial de açúcar, zorra nenhuma. O próprio texto vai ter erro aqui. A gente é produtor mundial de rapadura. Quem produzia açúcar era a Holanda, porque ela pegava a rapadura, refinava e jogava no mercado. Mas isso, infelizmente, 99,9% das provas acabam falhando. Mas vamos lá. Aí ficaram até 1654, quando foram expulsos por um movimento de resistência que uniu luso-brasileiros, negros e indígenas locais. Para o Brasil, uma das consequências da expulsão dos holandeses foi... Falou de consequência da expulsão dos holandeses? Você, aluno aqui do Missão Aprovação, já tem que ficar esperto. Falou em expulsão dos holandeses, lembre. Consequência da expulsão, crise do açúcar. Vamos catar isso aqui, ver se a gente não acha? Retomada do poder espanhol. Falso. A União Ibérica ela vai de 1580 a 1640. Não tem mais retomada do domínio espanhol, até porque quem vai chegar ao poder após 1640 é a família Bragança, que é a família de Dom João, é a família de Dom Pedro, tanto o primeiro quanto o segundo. Então, falso. Crise da economia açucareira devido à concorrência do açúcar produzido nas colônias caribenhas pelos holandeses. Já percebeu que a gente já achou gabarito, né? Falou de consequência da expulsão dos holandeses? Crise do açúcar. A abolição da escravidão no norte da colônia como recompensa pela participação dos negros na luta contra os holandeses. Falsíssimo, e ainda vale dar uma dica para vocês. O Brasil é o último país das Américas, Norte, Central e Sul, a acabar com a escravidão. Fique com esse barulho. Delta, a anulação do pacto colonial como incentivo à reconstrução dos engenhos de açúcar pelos senhores pernambucanos. Anulou o pacto colonial, mas de jeito nenhum. O fim do pacto colonial, gente, só ocorre em 1808, com a abertura dos portos, ou seja, não tem nada a ver. E letra E, mudança do polo econômico colonial do Nordeste açucareiro para o Sudeste, devido à descoberta simultânea de das minas de ouro. Isso aqui vai acontecer apenas em 1763, com uma figurinha chamada Marquês de Pombal, ou seja, dentro do período pombalino. Perceba que a gente está falando aqui de 1654, galera. Então é muitos anos antes. Não dá para dormir no ponto, não dá para perder uma questão dessa aqui de jeito nenhum. 23ª. Sobre a participação do Estado na economia brasileira contemporânea, analise o trecho a seguir. O papel do Estado foi fundamental para transformar a estrutura produtiva do país em direção ao modelo de desenvolvimento econômico alicerçado no setor industrial, na produção do mercado, interno de bens. Vamos lá, vamos seguir o bonde. Deixa eu ver.
de consumos não duráveis no controle do movimento sindical e na elaboração de legislação trabalhista. O trecho se refere a, beleza, política de substituição de importações da era Vargas. Isso aqui merece um pontinho. Desenvolvimentismo e o plano de metas de JK. Galera, tem uma coisinha aqui, ó. Tem uma coisinha não. Tem 3 coisinhas aqui, eu não preciso nem voltar. 3 coisinhas aqui já me dão uma resposta. Consumo não duráveis, controle do movimento sindical e elaboração da CLT. CLT, movimento sindical preso é com ele e consumos não duráveis. Toda vez que fala do desenvolvimentismo e do plano de metas de JK, você tem que lembrar que eu estou falando de indústrias de consumo duráveis e não duráveis. Prof, qual é o setor de JK? É o setor automotivo ou automobilístico. Então, falso. Milagre econômico de Médici. Esse milagre econômico de Médici, toda vez que você vê, você vai falar assim, ó, isso aqui é a entrada de multinacionais. Beleza? Para não errar também. Abertura econômica de Fernando Henrique Cardoso. Essa abertura econômica faz com que várias outras empresas também entrem no território brasileiro. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil. A gente vai ver essa entrada, por exemplo, de forma muito mais clara e evidente no governo Fernando Collor de Mello. Quando a gente vai ter entrada, por exemplo, de Toyota, de Honda, de Hyundai, de Kia, que começa a entrar no governo Collor, mas que de fato, definitivamente, eles vão entrar no governo Itamar Franco. Então, falso. Da política estatizante do governo Lula. A gente está falando de absolutamente nada de estatização, porque consumo, movimento e elaboração de lei trabalhista. Não, a gente não vai ter isso. Então, sem medo de ser feliz, o gabarito é letra A. Alfa na conta do Papa. Questão, pô, velho. Questãozinha boa. É uma melhor do que a outra pra gente sair daqui sabendo de trás para frente e de frente para trás. Isso é muito top, mas muito top mesmo. Vamos lá. 24. É necessário que se sustente a fé de sua igreja. A religião santifica tudo e não destrói coisa alguma, exceto pecado. Essas verdades demonstram que o casamento é puramente competência da Santa Igreja, que seus ministros têm poder de celebrá-lo. Nesse trecho, Antônio Conselheiro, líder do movimento que levou à Guerra de Canudos, 1896-97, preparou as bases de uma sociedade religiosa implantada após sua vitória na referida guerra. Primeiro que não tivemos vitória de Antônio Conselheiro na Guerra de Canudos. Um abraço. Considerou o protestantismo a única saída para o bem-estar. Ele não era protestante, ele era católico. Tchau, letra B. Expôs sua insatisfação com uma das medidas implantadas pela recém-proclamada República. E o que tinha sido recém-proclamado pela República? A criação do Estado laico. Então merece um pontinho a letra C. Criticou o Estado laico que proibia práticas religiosas públicas e privadas como o casamento católico. Estado laico não proíbe nenhuma prática religiosa, tá, galera? Isso não existe. Estado laico, ele libera que todas as religiões elas sejam possíveis de serem cultuadas, mas o Estado em si ele não tem uma religião oficial definida. É isso que é um Estado laico, beleza? Letra E. Resgatou as discussões entre Estado e religião resolvidas com a oficialização do cristianismo evangélico enquanto religião oficial brasileira. O cristianismo evangélico nunca foi religião oficial brasileira. Durante o Brasil Império era o cristianismo católico que vivia dentro de um regime chamado regime de padroado. Então, gabarito, sem medo de ser feliz. Charlie.
Vamos para uma questão que com certeza poderá estar na sua prova. A famosa Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador de 1835, foi uma revolta organizada por escravos, escravizados e libertos contra a escravidão e a imposição da religião católica. Merece o pontinho a alfa. Expressava aspirações de liberdade dos escravos urbanos impedidos de comprar sua carta de alforria. Aqui a gente não tem escravo impedido de comprar sua própria alforria. Já começa que está errado. C. Externava a indignação da população urbana branca com as práticas de violência e castigos públicos. Quem fazia exatamente isso era a população urbana branca, então não tem nada a ver. Não tinha indignação nenhuma. Reivindicava mais autonomias para as províncias, contrapondo-se à política centralizadora empregada pelos gestores imperiais. Isso aqui é revolta conhecida como Sabinada, que luta por maior autonomia. Tem nada a ver com Malês. Fracassou em decorrência das dificuldades encontradas na arregimentação de escravos dos engenhos do Recôncavo. Falsíssimo, gente. E outra coisa, não tem nada a ver com o Recôncavo Baiano, uma vez que quando nós falamos de Revolta dos Malês, ela é ocorrida em Salvador. Então, por eliminação, gabarito alfa. E a nossa última questão, comparando duas questões que eu tenho certeza que estarão na sua prova, que é Conjuração Baiana e Sabinada. Ao comparar Conjuração Baiana, 1798, povo, isso aqui é período colonial, e Sabinada, período regencial, é correto afirmar. Ambos tinham como principal objetivo a restauração do domínio português. Eu nem preciso mais ler. Ambos são, de fato, movimentos que querem criar sua própria liberdade. Ambos queriam criar a República Baiense. Então, falso. Conjuração Baiana possuía forte influência dos ideais iluministas e defendia a igualdade social e independência, enquanto a Sabinada ocorreu no período regencial, propondo a criação de uma República Baiana até a maioridade de Pedro II. Galera, geralmente isso aqui vem com o nome República Provisória. Viu o nome provisória, já fica esperto, porque isso nós chamamos de Sabinada. Com certeza é o gabarito. Vamos lá. Vamos para as demais. Sabinada foi um movimento ocorrido no período colonial? Não. Quem ocorre no período colonial é a Conjuração Baiana. Liderada por Tiradentes. Tiradentes é Inconfidência Mineira, ou seja, isso aqui está completamente errado. Tanto a Conjuração Baiana quanto a Sabinada foram movimentos exclusivamente monarquistas, republicanos. Falso. A principal reivindicação comum entre os movimentos era a permanência da escravidão e fortalecimento do pacto colonial. Primeiro, que a Sabinada ela não luta pelo fim da escravidão, até porque quem participa dela é considerado um movimento de classe média alta ou mesmo elite. E outro ponto, já não existia mais pacto colonial quando a Sabinada estava presente. Então, sem medo, estou falando aqui sem medo de ser feliz, gabarito aqui, tranquilíssimo, letra B. Olhando o material de questões de vocês, eu ficava muito atento em Conjuração Baiana, muito atento em Sabinada, muito atento em Malês, muito atento em Canudos e muito atento em Era Vargas. Sem medo de ser feliz são os conteúdos que mais podem cair na prova de vocês, beleza? Espero de coração ter conseguido contribuir para vocês no seu papiro, na sua batalha rumo até a aprovação. Foi um prazer facilitar a sua caminhada. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e eu lhe aguardo nas próximas correções.
Forte abraço e até lá. Valeu!